Davi esconde-se em Adulão. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e era com eles uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: deixa estar meu pai e a minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-o perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo de Davi, e esteve neste lugar seguro. Que coisa fantástica! Moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Orete. Até este ponto a nossa leitura. Nosso Deus e Pai, este é um momento muito prazeroso para nós. É como nós sentarmos à mesa para receber a nossa refeição do dia, Pai. Porque este é o momento de alimentar a nossa alma. Este é o momento de ouvir a voz do Senhor. É o momento de repensar a nossa vida. Por isso, Pai, abençoa cada pessoa que vai ouvir nesta manhã, aqui na igreja e em qualquer outro lugar, que esta palavra venha ajudar a cada um a colocar a sua vida mais à disposição do Senhor. Esta é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. O perfil de um homem segundo o coração de Deus, e a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Dentro deste texto, do capítulo 22, 23 e 24, eu leio todos os capítulos já para entender, nós temos um ensinamento que certamente serve para a nossa vida de servo. Ouça bem, se você ler esse capítulo 22, 23, 24, não leia agora, por favor, você vai entender os princípios de um servo. E não há nada mais sublime, irmão, do que ser servo. Servo é uma pessoa que está sempre disponível, ele está sempre à disposição. E a minha palavra sempre será essa: que a nossa vida esteja sempre à disposição de Deus. Que Deus, em qualquer momento, em qualquer lugar onde você estiver, Ele possa dizer: ali está meu servo, e Ele possa te usar. Este é o meu desejo nesta manhã. Quando estamos com a nossa vida comprometida com Deus, nós não temos, irmãos, como agir fora da vontade de Deus. Portanto, a nossa visão, ela é outra. Ouça bem, eu estou sendo bem didático. Uma vida comprometida com Deus não tem como agir fora da vontade de Deus. Ainda que a pessoa às vezes até tente. Às vezes a pessoa tenta até dar uma volta lá na rua um bocadinho, mas ele sabe que tem que voltar à presença do Senhor. Há um texto na Bíblia extraordinário
E este homem me dá um exemplo de uma vida cristã, passando por uma tribulação enorme. Pior momento da vida dele está registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 7. Livro de Atos, capítulo 7. Este homem estava passando por um dos momentos difíceis, irmãos. Ele estava sendo apedrejado, contestado, e este homem, ele podia ter corrido, né, Robson? Podia ter saído fora. No capítulo 7, verso 56, mas fala do capítulo verso 54 para você entender a leitura. A morte de Estevão. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração, rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Verso 56, que coisa linda, leia comigo. Disse: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Esse jovem diácono, cheio do Espírito Santo, morreu apedrejado. Já imaginou essa morte? Apedrejado. E a Bíblia diz que tinha um outro apóstolo que depois se converteu, que naquele tempo ele segurava a roupa das pessoas, chamava Saulo, é o famoso Paulo. Ele assistiu à morte desse diácono, ele segurava as roupas, e ele via a aflição deste rapaz, quando ele agonizava ali, mas as pedras não tocavam nele. Por quê? Eu digo nele no sentido, elas batiam, tanto é que ele morreu apedrejado. Mas ele não conseguia enxergar outra coisa que não fosse: eu vejo o céu aberto. Que nos momentos de luta nós possamos olhar para cima e ver que Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no controle. O grande problema é que quando nós entramos, acontecem situações, nosso olhar só para o chão. Começamos a olhar para baixo, reclamar. A partir de hoje, não estou dizendo que você tem que passar por isso, nem deve. Mas é preciso você entender que nos momentos de lutas, é o momento do exercício da sua fé. É quando você diz: eu tenho fé, eu estou nas mãos daquele que tem o controle de todas as coisas. Isso é difícil, diga para o irmão, isso é coisa para crente. Não é para leigo, não é para crente. Ele vê essas coisas assim. Segundo aspecto, os seus parentes, volta para o texto original, eles foram procurá-los. E ele estava, né, onde ele estava. Onde estava o matador de gigante? Onde estava o matador de gigantes? Dá para você entender isso? Estava escondido na caverna, porque está sendo procurado por Saul, e ali Deus estava preparando o seu rei. O lugar não era
um tabernáculo, nem era um púlpito, nem era uma reunião do Obed-Edom. Ele estava sendo preparado dentro de uma caverna suja, mal cheirosa, e Deus foi preparar ali o seu servo, porque tem algo, eu vou falar mais tarde, que Deus queria saber qual seria a atitude dele. Muitas vezes, irmão, nós não entendemos a nossa preparação cristã. Mas depois que eu fui para a igreja, eu estou passando por isso, passando por aquilo. Você deve dar graças a Deus. Você deve dar graças a Deus, não deve reclamar. Pastor, o senhor é masoquista? Eu não sou, não. Às vezes você não entende essas coisas. Você pensa que eu não passo por lutas? Claro que eu passo. Passo por luta, todos nós passamos por lutas. Mas as lutas sempre serão passageiras. Deus estava preparando o seu rei num lugar difícil. O que era esta caverna? Esta caverna era o lugar que os viajantes passavam, e era uma caverna muito longa, e as pessoas que estavam fugidas ou deprimidas, eles iam para lá e escondiam, ficavam lá jogados no chão, e era onde as pessoas passavam. Vai dizer lá na frente o texto, que Saul passou ali e entrou lá para aliviar o ventre. Sabe o que é isso? Popularmente, fazer o seu xixi. Era um lugar mal cheiroso, e ele entrou. Quem é que ele encontra lá dentro? O rei matador de gigante, que estava lá escondido. Mas ele não estava por acaso, Deus estava no controle. Então, por que o Senhor levou Davi, irmão, para este lugar tão mal, cheiroso? Porque ali estava um grupo de fugitivos, pessoas quebrantadas ou quebradas nas suas emoções, pessoas deprimidas, e Deus então colocou Davi ali para quê? Porque aqueles camaradas iriam ser o seu exército. Que coisa fantástica, irmão. Dá licença, eu vou beber uma águazinha, tá bom? Eu hoje estou numa maré boa. Eu estou com uma carne de porco assada lá em casa. Hein, Pedro? Tem que limpar a boca. Ela está lá me aguardando. Desde ontem, né? Eram pessoas, irmãos, deprimidas, pessoas sem nenhum recurso, e eles entraram para aquela caverna, estava lá cheia de gente, e Davi juntou a ele. Por que é que Deus colocou ali? Porque ali iria ser formado os valentes de Davi. Davi foi para lá para preparar aquele grupo que seria os seus homens fortes, que seriam os seus ministros quando ele fosse rei. É assim que Deus transforma, irmãos. Então Deus colocou ali e falou: Davi, fica aí, meu filho, porque este grupo de gente doente, gente mal cheirosa, gente desventurada, que reclama de tudo, você vai ser o chefe deles. Você leu ali isso? Leu? Você leu? Dá uma volta, volta lá para o texto novamente. Eu sempre falo, irmãos, que é muito importante você ler a Bíblia, os detalhes. O que está escrito ali? Vamos ver, a gente passa a leitura e não vê. Diz o texto aqui: ajuntaram-se a ele, verso 2, todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado. Rapaz, escolheram um lugar legal. Todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram
400 homens. Ali estava uma turma que Deus disse para Davi: Davi, estes são os seus homens. Homens desamparados, homens atribulados, mas você vai fazê-lo vencedor, você vai fazer dele gente. Então esta é a minha pergunta: por que é que Deus colocou ali? Ainda há um propósito maior, o qual nós vamos descobrir ainda hoje. Gente, nas suas emoções, não tem coisa pior na vida do que uma pessoa com as suas emoções machucadas. Ela perde o senso de valor, ela olha só as desventuras. Isso é uma coisa muito séria. Mas Davi estava ali. Davi, que coisa fantástica. No capítulo 20, verso 42, estudar é uma coisa difícil, irmãos. No capítulo 20, versos 42, Davi tinha uma amizade profunda com Jonatas, porque Jonatas, Deus colocou ele como protetor. Olha para mim, depois eu vou te dar. Colocou ele como protetor, porque Saul queria matar Davi, e ele sendo filho de Saul, tudo que o pai fazia, meu pai não faz nada sem falar comigo. E ele era amigo de Davi. Ele falava: papai está com mal intenção com você, cara. Você vai sair daí. Você tem que se cuidar, que o velho está querendo pegar no seu pé. Olha que coisa fantástica. Jonatas, então, agora no capítulo 20, verso 42, baixa seus olhos na Bíblia e dê uma olhada, por favor. Disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porquanto juramos. Que coisa fantástica. Ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja sempre entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade e voltou para o seu pai. Ele volta, vai para a casa do pai e disse: Davi, que Deus te abençoe, que Deus guarde o seu coração. Portanto, Davi recebe uma palavra de Jonatas, novamente. Jonatas traz uma palavra a Davi dizendo: Davi, você vai, capítulo 23, vira uma página. É muito importante, irmãos. Davi sempre no capítulo 23, vem mais uma palavra para este jovem. Jonas traz uma palavra a Davi dizendo: Davi, você vai reinar. E foi na caverna que Davi preparou esses homens. Então aqui o capítulo 23, depois se leia com atenção, eu não vou ler. Davi, você vai ser rei, eu não tenho dúvida de que você reinará. Então Jonatas sabia. Olha para mim, você lembra qual foi a atitude de Jonatas com Davi? Qual foi? O que é que Jonatas deu para Davi? Eu faço questão de te ouvir. A Bíblia diz que Jonatas fez o quê? Tirou a capa, a armadura, a espada e deu para Davi, dizendo: você é o rei.
Porque por direito, quem seria rei era Jonatas. Porque ele era o filho, mas por direito. E ele reconheceu a mão de Deus na vida de Davi. Então ele tirou a capa, tirou tudo que tinha e disse: você que vai ser o rei, não sou eu. Deus não me escolheu, Deus escolheu você. Eu, se for rei, eu sou escolhido por homem, mas você foi escolhido por Deus. Este é o reconhecimento de alguém que entende o que é autoridade. E foi a palavra que Davi foi preparar então seus futuros ministros servindo ao Senhor. Vamos ler agora um pouquinho mais. Aqui está o segredo, por que que Deus também colocou Davi. Vou terminar daqui a pouco, para a sua alegria. Capítulo 24. Davi poupa a vida de Saul. Se você sentir sono, pode dar uma cochilada aí. Mas não bata a cabeça no outro que está do seu lado, não. Tendo Saul voltado de perseguir aos filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de Engedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens. Onde era? Nas faldas da penha, das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelha no caminho onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhes disseram: hoje é o dia do qual o Senhor disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo. Far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi furtivamente, cortou a orla do manto de Saul. Ele deve ter o manto devia ser grande. E quando ele certamente se agachou ali, o seu manto ficou para trás. Davi foi lá e cortou um pedaço. Eu estou tentando aqui botar uma ideia, né? Não é assim? Ou ele tirou, botou lá no canto, Davi cortou um pedaço. Verso 5. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhes o coração por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde, que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é um ungido do Senhor. E quem ungiu Saul foi o profeta Samuel. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens, que estava doido para pegar o homem também. Não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Olha para mim agora. Davi, então, quando Saul terminou lá o seu trabalho na caverna, que ia andando, Davi sai da caverna atrás dele e disse: meu rei. A Bíblia diz que Davi se ajoelhou e se curvou e disse para ele: meu rei, olha o que eu tenho aqui na minha mão, um pedaço da sua roupa. Se eu quisesse, eu matava você lá dentro. Eu estava com a espada, eu podia ter te matado, mas sabe por que eu não fiz? Porque eu não posso tocar no ungido do Senhor.
Agora quero que você saiba, rei, eu nunca te fiz mal, eu não quero o seu mal, e você está me interpretando mal. E aí o rei se curvou. Mas se bem que depois, mais tarde, ele volta outra vez, porque quando você está a serviço do maligno, não tem como você evitar, vai fazer sempre o mal. Este é o problema. Este é o problema. Mais tarde ele tornou a voltar nessa perseguição. Mas o que fica para nós, ali estava sendo preparado um homem segundo o coração de Deus. Creio eu que este foi o maior teste. Porque se Davi tivesse apanhado a lança e matado ele, ele perderia. Mas Deus sabia do coração. Este é o procedimento de um homem segundo o coração de Deus. Eu creio que a grande lição está dentro desta palavra, do capítulo 24, 1 a 2. Davi disse: eu não posso nem pensar em tocar no ungido do Senhor. Eu não vou deixar que o mal me toque. Olha para mim no instante. Davi disse: eu não vou permitir ser escravo do mal. Eu não vou deixar o mal entrar na minha vida para que eu proceda desta maneira. Está amarrado em nome de Jesus. Este é o contexto. Ele disse, segundo uma história, um pregador, disse o seguinte: a andorinha, ela pode voar e no seu voo ela sujar na sua cabeça. A única coisa que ela não pode fazer é ninho na sua cabeça. Você está entendendo? Você tem como evitar o mal. É difícil? É. Porque quando alguém te faz um troço, dá realmente uma vontade de dar um chute na canela. Mas como diz que vontade é coisa que dá e passa, quantas vezes você está aqui, já teve vontade de agarrar no pescoço de uma pessoa, apertar até botar a língua para fora? Eu nem vou pedir para você levantar a mão, que eu vou ficar com vergonha. Quantas vezes você teve vontade de ferver uma chaleira de água quente? Mas não fez, porque Deus te guardou. Então você pode evitar o mal. O mal você pode evitar. Basta você querer. Por exemplo, eu às vezes passo na rua, vejo, eu acho tão legal. Na onde eu estava assistindo uma reportagem, uma festa lá em São Paulo da Alemanha, né? Tem um projeto lá fazendo a cultura da Alemanha, mas que me deu eu olhei assim, esse camarada com a canecona de chopp, não é verdade? Deve ser legal. Eu não bebo. Eu ganhei uma garrafa de vinho português, tem 1 ano que está lá em casa. Eu não bebo. Nunca gostei de bebida. Nada. Mas a gente olha aquela cervejinha suando o copo assim, né? Sai para lá a tentação. Agora você sabe que aquilo faz mal. É como uma pessoa que fuma. Quem fuma vai ter um problema cardíaco mais cedo, vai morrer bem cedo. Agora conta a história de um rapaz, estava trabalhando fumando. O rapaz tinha 20 anos, fumando. Fulano, para de fumar, isso vai fazer mal. Papai morreu.
até no dia de morrer fumou. Seu pai morreu com quantos anos? 48. Se eu sei que eu fumar vai me entupir o meu pulmão, eu tenho que ter, no mínimo, consciência de que aquilo é mal. Eu posso evitar o mal. Eu posso evitar. Eu posso não entrar em lugar ruim, lugar que tem gente. Eu posso ligar a televisão e ter duas opções, ou na internet, ou ficar vendo um programa indecoroso, ou ver coisa melhor. Eu tenho a opção de escolher. Eu tenho opção. Porque você pode evitar o assassinato da sua alma. Quem diria essa menina com o neném no colo, né? Conheci essa criança pequenininha agora. Tá bom. Deus abençoe. Davi disse, eu perdi o mundo de vista. Só vejo a grandeza de Deus. Ele disse, eu perdi o mundo de vista. Eu agora só vejo o Senhor. Quero terminar dizendo, ter cuidado com conselhos de pessoas que tentam nos induzir ao erro. Ouça isto. Nós vivemos, infelizmente, muito do que os outros falam. Cuidado com conselhos. Davi foi aconselhado na caverna o quê? Gente, fala alguma coisa para mim, por favor. O que é que os homens lá deram um conselho? Davi, mata esse camarada, Davi. E ele não matou. Você está entendendo? Cuidado com maus conselhos. Se eu fosse você, eu faria aquilo. Se você, aqui já teve gente que foi induzida a isso. Se eu fosse você, largava aquela peste. Você sabe que eu estou falando verdade. Aquilo não é bênção, aquilo é uma praga. É igual uma moça que estava querendo casar, mas estava tão difícil. Não sei se é porque ela é meio feinha. Aí chegou na igreja lá um rapaz, aquele tipo de gente que entra ali só para querendo escolher uma moça que é para brincar. Aí a irmã profetizou, ei, minha serva, eis o teu escolhido está aqui esta noite. E o camarada começou um lero com ela, com essa moça, e ela ficou toda animada, agora eu vou casar. Passado 3 meses, a profeta perguntou, o que deu, rapaz? Aquilo é do diabo. Porque ele não queria casar e queria me usar como amante dele. Ué, mas disse que era o servo escolhido. Tenha cuidado. Pessoas que tentam induzir ao erro, mesmo até com boas intenções. Eles disseram, Davi, esta é a sua vez. Mata este inimigo. Davi disse, não vou perder a minha fé. Eu creio naquele que me botou na caverna. Eu creio naquele que me criou. Eu creio naquele que está governando a minha vida. E eu não abrirei mão de nada. Eu sirvo a este Senhor até o final da minha existência. Esta é a minha palavra a você, que nada nesta vida, nada venha afastar você de Deus. Nada. Ser fiel até o final da sua jornada. E que Deus te abençoe, que
Que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Que você saia daqui nesta tarde, nesta manhã, levando esta pequena palavra no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Fiquemos de pé, irmãos.